basicamente as marcas, sejam de produtos ou das empresas ou das corporações, serão sustentadas fundamentalmente, né, a partir da reputação ou das marcas das pessoas. Olá, boa noite. Muito feliz hoje com o nosso quarto encontro da nossa temporada, segunda temporada da nossa série de debates Transforma Engade, né? Hoje com o tema marca e reputação. E todo mundo sabe, aí a gente começou essa série há 2 anos, então estamos na nossa segunda temporada, né? Para tratar diversos temas ligados à questão de marca, né? Esse debate, essa série de debates nasceu dessa motivação do GAD de poder aprofundar os temas de marcas em 7 perspectivas, né? Então a gente fala aqui, tem falado já de marca e cultura, marca e estratégia, marca e relacionamento, reputação, resultado, experiência, né? E hoje, um dia muito legal, muito feliz aqui por ter conosco o Pedro Doria, jornalista, especialista aí no mundo digital, que vai falar com a gente sobre o tema de marca e reputação. Pedro, super obrigado de estar comigo aqui e seja bem-vindo. Ô Luciano, eu que te agradeço o convite, vai ser um prazer, tenho certeza que vai ser um bom papo aí. Legal, muito obrigado, Pedro. Bom, rapidamente aqui eu vou ler pra gente. Pedro Doria, jornalista e escritor, editor do Canal Meio, empreendimento digital jornalístico, que se tornou um dos veículos mais influentes da internet brasileira, autor de 7 livros, entre eles o Manual para a Internet e o mais recente, Tenentes, a Guerra Civil Brasileira. Como eu disse, é colunista do jornal Globo, Estadão, que escreve sobre vida digital. Ganhou diversos prêmios, né, Pedro? Prêmio ESSO, Prêmio Comunique-se, né, Prêmio Caixa de Reportagem Social, enfim, prêmios internacionais, a Deutsche Welle. Talvez, provavelmente, o mais importante tem 3 filhos, Laura, Felipe, né, cariocas, e o paulista Tomás. É isso, Pedro? Isso, paulistano Tomás. O livro mais recente, Luciano, se chama Fascismo Brasileira, que veio logo depois do Tenente, sobre o movimento integralista. É esse que eu estou vendo aqui na tua biblioteca de frente, no destaque aqui, né? Exatamente. Muito bem displayado, inclusive. Legal. Pedro, então, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Então, sempre a minha primeira provocação aqui para meus convidados, exatamente de maneira bastante objetiva aqui, já que o nosso tema é marca e reputação. Começo perguntando para ti, na tua visão como jornalista, especialista aí no mundo digital, mas obviamente com uma visão muito mais ampla, né, dos temas, né? O que é reputação, na tua visão? Luciano, eu não sei se eu consigo te dar uma resposta de bate-pronto, até porque, diferentemente de você, não é sobre reputação que eu passo os meus dias pensando. Sim. Mas eu acho que uma resposta possível é o seguinte: a gente está passando por uma mudança de eras muito importante. De tempos em tempos na história da humanidade, existe alguma transformação de base tecnológica que tem um impacto tal que muda a organização da sociedade, que muda a organização da economia, que muda tudo. Muda quem tem poder numa sociedade. A última vez que algo desse porte aconteceu foi em meados do século XVIII, e é aquilo que a gente chama de Revolução Industrial. Um dos motivos pelos quais eu não gosto quando as pessoas falam de quarta revolução industrial é que a gente não está vivendo uma quarta revolução industrial, a gente está vivendo uma revolução equivalente à revolução industrial, sim, que eu prefiro chamar de revolução digital. E nessa revolução digital, uma das transformações fundamentais é que cada vez mais viveremos em função de nossas reputações. E cada vez mais essa criação do terço final da Revolução Industrial, que é a da marca das empresas, a marca dos produtos, cada vez mais ela vai estar subjugada à marca pessoal das pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento de produtos, companhias, etc., né? A reputação se torna aquilo que vai nos sustentar profissionalmente no futuro. E a gente está construindo uma reputação, uma percepção de quem somos, sim, o tempo todo nesse ambiente digital, né? Eu não sei se eu te respondo o que é reputação, mas uma coisa que eu posso dizer com tranquilidade é
viveremos de nossas reputações. Legal, interessante, super interessante essa tua perspectiva e ponto de vista aí, que o que é marca, né? Mas legal essa tua visão aí, onde tu coloca aí que basicamente as marcas, sejam de produtos ou das empresas ou das corporações, serão sustentadas fundamentalmente, né, a partir da reputação ou das marcas das pessoas, né? Muito interessante a tua visão. E aí dentro desta linha, né, sempre dentro dessa provocação, a primeira pergunta é sempre relacionada ao tema aqui que a gente está trazendo com o nosso convidado, né? Na esteira disso, já que você puxou também, eu queria te ouvir um pouquinho sobre marca, se na tua visão tem uma diferença desse tema, né? Alguns especialistas basicamente colam marca e reputação como a mesma coisa, né? Mas olhando um pouquinho mais especificamente sobre o tema marca, né? O que de fato isso tem a ver com reputação e qual que tu vê a verdadeira contribuição aí das marcas para as organizações, né? Eu acompanho alguns podcasts teus aqui do Estadão, Conexão lá, quando entra, né, na parte de transformação digital, eu vi alguns bate-papos teus lá com algumas empresas, né? C&A, Mil, enfim, né? Que falavam um pouco disso, do tema de marca, um pouco de tema de experiência, de transformação de cultura. Eu queria te ouvir um pouquinho de marca, né, nesse contexto de reputação, aí, a contribuição verdadeira ou contribuição real delas para as organizações hoje, aí, olhando todos os stakeholders. Eu não tenho a impressão de que marca e reputação sejam a mesma coisa. Eu acho que reputação é um atributo de uma marca. É claro que marcas terão reputações. O Facebook, que é a terceira ou quarta companhia de maior valor no mercado de capitais americano, passou por uma mudança de marca. Eles têm um problema de imagem, um problema de reputação grave. Tá separado aqui para... Olha aqui, Pedro, ó. Eles têm um problema grave de como são percebidos, da reputação que eles acumularam ao longo do tempo, que é uma de não estar nem aí pro impacto à saúde mental de adolescentes por parte dos seus produtos, não está nem aí pro impacto de manipulação do sistema político e das democracias e de uma fragilização das democracias que surge a partir da exploração do algoritmo que eles fizeram. Quer dizer, o problema não é causado diretamente, mas indiretamente por decisões corporativas do Facebook, né? E a solução que eles imaginaram para esse processo talvez pareça a princípio engenhosa a solução, certamente gente ganhou muito dinheiro para bolar esse plano de saída, foi chamar a companhia, a holding, de Meta, e a partir daí botar no debate da imprensa digital, da imprensa de tecnologia, a questão do metaverso. O metaverso é algo que, do ponto de vista tecnológico, está distante pelo menos 10 anos no futuro. E a gente tem dificuldade de mensurar essas coisas. O carro autônomo já era para estar nas ruas, mas falta ali um ajuste fino dos algoritmos de carro autônomo, que imaginava-se ia ser uma coisa de 6 meses a 1 ano e já está há 3 anos tentando se fazer esse ajuste e não estão conseguindo. Tecnologia, você não consegue prever de forma perfeita quanto tempo que certos desenvolvimentos vão acontecer. Um chute básico, o metaverso, por exemplo, não é possível sem realidade virtual, e realidade virtual a gente não vai ter antes da geração 6G de telefonia móvel. Então a gente está falando de algo que é pelo menos 10 anos no futuro. A gente vai precisar de óculos de realidade aumentada e realidade virtual que sejam tão simples quanto esse óculos que eu estou usando ou que você está usando. Não pode ser aquelas coisas pesadas, cheias de cabo atrás, etc. Mas eles acham que eles conseguem, com essa mudança de marca, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, descolar o nome da holding de um problema que eles veem acontecendo no Facebook. E, simultaneamente, começar a ser procurados por jornalistas para falar de metaverso e não para falar dos problemas que a companhia tem hoje. Não funciona. Talvez em outros tempos
em que você não tem a cacofonia de vozes nas redes e tudo mais, talvez funcionasse. A partir do momento que os seus executivos constroem uma determinada reputação, essa reputação não vai embora. O problema de percepção da marca Facebook não é um problema abstrato de uma marca, de um Fzinho azul, O problema é em Mark Zuckerberg, que é o CEO da companhia. O problema é no alto comando da companhia. E as pessoas cada vez mais percebem isso. Se a gente fosse falar da Tesla, por exemplo, por que Elon Musk aparece tanto? Não é? Por que quando a gente fala da Amazon, imediatamente a imagem do Jeff Bezos vem à tona? É porque cada vez mais companhias são percebidas por aquelas pessoas que estão no comando dessas companhias. Existe uma expectativa ali de que as pessoas sejam visionárias, mas o temperamento delas toca de forma profunda no que as marcas são. Então, dentro dessa previsão, que eu acho que tu trouxeste aqui quando a gente abriu a nossa conversa, né? Ou seja, que fundamentalmente o tema de reputação e marca né, como que as lideranças, né, acabam construindo e definindo a imagem da organização. Eu acho que tu trouxesse aqui de maneira interessante a questão do Facebook. Eu tinha separado, inclusive, aqui, né, essa matéria do Estadão, onde você, inclusive, falou que o velho truque do branding, né, ou o mais velho truque do branding, era a questão fundamentalmente aí de trocar nome, de trocar as marcas, seja nome ou identidade visual, né? Quando as empresas têm um problema de imagem ou têm um problema de reputação, né? Na matéria eu até vi aqui que foram citados casos ligados também à nossa Lava Jato aqui, né? Mas andando um pouquinho aqui no nosso tema de marca e reputação aí, mas se a gente olhar um pouquinho neste cenário aí que a gente vem vivendo, né? Praticamente aí 2 anos de pandemia, né? Tudo acelerado, fundamentalmente, né? Acho que todos os aspectos da nossa vida acelerado, né? E nesse contexto, acho que digital, de tecnologia, mais acelerado ainda, né? Então, a gente tem aí um tema de desafio enorme e reputacional para as organizações que se aceleraram, né? Então, falamos aqui de novas mídias dentro desse contexto, fake news, né? Pandemia em si, tribunal da internet, cancelamentos. Me fala um pouquinho aí do que tem sido esse desafio de marca e, portanto, de reputação, né, na perspectiva de lideranças, né, ao longo desses 2 anos e como você viu um pouco, né, do comportamento aí das organizações, das marcas, né, ao longo desses 2 anos, Pedro. Eu acho que algumas fichas começaram a cair. Uma das fichas que certamente caiu é que você depende de gente. É que, principalmente em companhias modernas, qual é uma das grandes diferenças que me parece surgem dessa transformação do mundo industrial para o mundo digital? Quando a gente fala de indústria, o que é uma fábrica? Uma fábrica é um prédio especializado, tá certo? Imagina uma fábrica de automóvel, um galpão, tem uma linha de montagem e tem certos equipamentos, tipo, descem 2 eixos, 4 rodas, tem 4 operários, cada um numa ponta encaixando aquelas rodas, aí a esteira faz com que aqueles 2 eixos andem para frente, desce uma carroceria, mais 4 operários acoplam e por aí vai, né? Você tem aquela linha de pessoas, aquela esteira que vai circulando, tudo mais. Você fundamentalmente precisa de um ambiente no qual todo mundo esteja no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque se não tiver todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar, a coisa não acontece. E você precisa daqueles braços. A máquina faz, você tem a furadeira, você tem os ganchos, etc. Quer dizer, a máquina faz o trabalho pesado, mas você precisa dos operários lá na produção para fazer coisas. No mundo digital, primeiro, o chão de fábrica é todo robotizado, é todo automatizado. Você precisa cada vez menos seres humanos fazendo esse tipo de trabalho
manual. Agora, cada vez mais, você precisa de cérebros humanos. A gente está falando de um tipo de trabalho que é um trabalho cada vez mais criativo. E quando eu falo a gente precisa de cada vez menos trabalho manual, eu não estou falando só do manual no sentido literal de fazer com as mãos. Eu estou falando do manual também de aquele trabalho que é cerebral, mas é repetitivo, né? O sujeito cujo trabalho é receber as notas fiscais e executar os pagamentos na data certa todo dia do mês. Um software vai resolver isso, em algumas companhias já resolve. Então, todas essas coisas que podem ser automatizadas vão ser automatizadas. Companhias vão precisar cada vez de menos pessoas. Agora, as pessoas que estarão trabalhando nessas companhias são pessoas que precisam criar, precisam imaginar soluções não pensadas antes para problemas novos. A gente está falando de um tipo de mão de obra que é um tipo de mão de obra mais complexa, porque não é assim quando a gente está falando de criação, não é assim, senta aí e me aparece com a solução 5 horas da tarde. Não. A solução pode vir de madrugada, a solução pode vir de um passeio no parque, a solução. Por que o Vale do Silício tem, desde os anos 80, salas de jogos, espaço para as pessoas de departamentos diferentes se cruzarem? Quer dizer, você não tem o jurídico num andar, o design no outro andar. Não, você quer que pessoas de áreas diferentes se cruzem, se encontrem e tudo mais. A ideia de que você precisa estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, ela desaparece. Isso é preciso numa linha de montagem. Agora, você não precisa estar nem no mesmo país. As pessoas, de vez em quando, precisam se encontrar em reuniões, mas podem estar em fusos horários diferentes, podem... E a partir do momento que a linha de orientação de como que a gente vai fazer e quais são as funções de cada um está definida ali na reunião, quem está trabalhando que horas é menos importante do que... Então, o ponto ao qual eu quero chegar, no fim das contas, eu acho que começa a cair a ficha de que o 9 às 5 deixa de fazer sentido, de que o escritório muda a sua função. Não é que ele deixa de fazer sentido, mas ele não precisa ser o único ambiente, ele não pode ser o único ambiente no qual o trabalho de fato importante acontece, e você tem que cada vez mais encarar esse mistério, que é o mistério da criação. Entendeu? Que é aquela coisa que aquele gerente quadrado de terno e gravata, terno cinza, camisa branca, gravata vinho dos anos 70, aquela coisa de que ele podia pegar todos os processos da empresa e organizar numa planilha. Sim. Não funciona mais assim. E essa criatividade que vem, às vezes, acompanhada de uma certa excentricidade, ela, claro, para algumas indústrias, para a minha indústria, Luciano, para a sua indústria, a gente não está falando de nada que a gente nunca tenha visto, né? Para nós está na agenda há muitos anos isso, né? Só se assim. Agora, se você fala de outras indústrias, a indústria do petróleo, se você fala de seguradoras, se você fala... Essas são coisas que são muito novas nesse ambiente e que trazem um impacto importante. Olha para o setor bancário brasileiro. O setor bancário brasileiro é fenomenal em tecnologia desde os anos 80 e, no entanto, fez desenvolvimento tecnológico muito, muito confortável com um ambiente em que 3, 4 grandes bancos controlavam o mercado inteiro, de que mudanças vão ser implementadas muito aos poucos para garantir segurança e estabilidade, mas e aí, de repente, começa a aparecer uma pancada de startup fintech. O Nubank é a quinta maior startup do mundo em valor de mercado. Por quê? Porque estão fazendo rápido, porque estão quebrando um bando de regras que bancos tradicionais... E esse troço... entende? Não é nem certo que o Nubank vá dar certo. Entendeu? Porque startups que crescem muito, às vezes quebram muito rápido. Tão rápido quanto? Mas
esse elemento da equipe que você monta e desse estímulo à criatividade e essa coisa do move fast and break things, né? Mova-se rápido, mesmo que você tenha de quebrar algumas coisas no meio do caminho. Isso é uma transformação profunda de cultura. A ficha, me parece, caiu de como esse tipo de trabalho muda com a pandemia, porque você tirou o escritório da frente. E quando você tirou o escritório da frente, você começou a entender o que de fato produz trabalho. Você não precisa das pessoas de 9 às 5. Mas é interessante isso, porque exatamente tentando, né, eu tenho tentado capturar esse aprendizado na nossa perspectiva de marcas e organizações, imagem, né? Qual que tem sido? Tu está trazendo novamente aqui, já trouxe na questão 1, né, da reputação pessoas, tu está trazendo novamente pessoas, né, ou seja, o tema mais acelerado do ponto de vista de disrupção, né, no contexto da pandemia, na tua visão, o tema de pessoas, ou seja, as organizações, de certa forma, se dando conta, né, que o papel muda fundamentalmente, então a contribuição criativa, né, que obviamente as nossas indústrias vivem disso há muito tempo, sabe, né, passam a ser relevante, a questão do escritório, a questão da cultura fundamental. Eu acho que tem um aspecto também para contribuir aqui com esse tema, né? Que eu acho que a questão, quando a gente fala reputação e imagem, é a própria imagem física quando a gente fala escritório, né? Então, de repente, muitas organizações, né, se configuravam pelaquela imagem daquele prédio, daquela recepção, né? É uma coisa maluca, né? Eu estava particularmente vendo aqui nos últimos dias uma série espetacular da HBO Max, não sei se você já viu, que é a Succession, né? Como aquilo é embalado pela questão dos grandes ícones de imagem, né? Sejam os automóveis, os helicópteros, os aviões, os prédios, né? Em Nova York, uma coisa muito clássica, né? De repente isso sai também da agenda, né? Que são elementos de configuração da identidade da imagem, no qual todos se apoiavam, né? Todos se apoiavam, né? Seja acionista ou até colaboradores, né? Se apoiam nos prédios, nas ruas, nos bairros, enfim, tem um tema de configuração interessante. Dentro desse contexto também de movimentação desses últimos 2 anos, de aceleração ou de entendimento mais claro, né, desses pontos que nós estamos trazendo na pandemia aqui, a gente já trouxe a questão do metaverso e dessa mudança do Facebook. Eu tinha mais 2 temas aqui nessa linha também para te provocar, que eu acho que também apareceu aí, ou se acelerou, um tema bastante crítico para a imagem, marca, reputação da organização, que é o tema dos hackers, né? Eu me lembro de ter visto aí no ano passado, quando tivemos aí uma sequência de ataques a algumas empresas brasileiras, né? Fleury, Renner, JBS, não exatamente nessa ordem, né? E aí eu me lembro de ter visto um vídeo teu falando um pouco dessa questão, né? Até um cliente me alcançou e disse: olha, isso aqui é muito mais assustador que a gente imagina. Olha esse vídeo aqui do Pedro Doria, né? Eu vi o vídeo e tal. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho disso também, que é um tema muito, muito, muito importante hoje, né? Também é uma coisa que muda aí consideravelmente, né? E cria também um desafio gigante para as organizações. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso também, dessa questão dos hackers, das marcas. Está todo mundo se acostumando com a transformação. A transformação é muito acelerada, é muito mais acelerada do que a gente percebe. É que ela é acelerada em câmera lenta simultaneamente. E ela acontece em ritmos... Mas é verdade. E ela acontece em ritmos diferentes para gerações diferentes. Sim. Com muita frequência, você pode ser uma pessoa de 50 anos, e veja, eu tenho 47 anos, quer dizer, eu não estou falando isso como de forma... não estou chamando de ninguém de 50 de velho, não. Mas... Obrigado. Mas uma pessoa de 50 anos, com muita facilidade, pode ir tocando a vida dela durante 1, 2 anos, sem perceber que a maneira como o sujeito de 30 que se senta numa baia 2 fileiras à frente está se informando sem perceber o como que aquela outra pessoa com 20 anos menos vive imerso em um mundo no qual a informação chega de forma diferente, que chega fragmentada, chega
em ritmo diferente, porque não chega no Jornal Nacional, não chega na leitura do Jornal da Manhã, ou ouvindo a rádio. E a maneira como a gente se informa transforma a maneira como a gente entende. Entendeu? Isso é McLuhan básico. Não é algo que a gente já compreende em teoria da comunicação há 40, 50 anos. Entende? Se você é uma pessoa que se informa por televisão, a compreensão que você vai ter é uma. Se você se informa por livro, a compreensão que você vai ter é outra. Se você se informa pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, a maneira como você vai compreender a coisa é uma terceira. Idealmente, você vai usar todas essas fontes. Você vai usar televisão, você vai usar livro e você vai usar Instagram. Só que é muito fácil olhar para aquilo como... Isso é uma coisa que meu filho de 20 faz, sabe? Porque é muito comum que a transformação aconteça em ritmos distintos para gerações diferentes. A distribuição da percepção da transformação não se dá de forma igual para pessoas diferentes, às vezes trabalhando no mesmo andar. Aquilo que alguém de 30 sequer sabe que foi uma transformação recente pode vir como um insight, uma surpresa para alguém um pouco mais velho, assim, do tipo, como assim aquele spot de 30 segundos às 9 da noite não tem mais o tipo de impacto que teria. Então, a gente está numa fase em que as pessoas que realmente vivem nesse mundo digital pleno não têm o conjunto de referências, a capacidade de reflexão, a experiência de vida para fazer análise, para poder processar o tipo de transformação que já ocorreu. As pessoas que têm tudo isso, por mais que tentem, não vivem plenamente nesse mundo digital. E não bastasse isso, a transformação não mudou, não acabou. A transformação ainda está em curso e ainda está acelerada. Quer dizer, todas as regras que valem para agora não necessariamente valerão daqui a 10 anos. Ou em muito menos. Então, tem um poeta americano dos anos 60, que é o Shel Silverstein. O Shel Silverstein, ele cunhou num determinado momento uma palavra que é preciosa para a gente entender esse tipo de momento, que é tesseract. O que é um tesseract? Ele tinha uma filha chamada Shoshana, que era a filha única dele, era a coisa mais importante da vida dele. Ele estava separado fazia 2 anos, quando a filha teve uma doença congênita grave e morreu de repente, e morreu longe dele. E aquilo ele ainda estava emocionalmente se recuperando da separação e, de repente, culpa, processo. O que é tesseract? Tesseract é aquele acontecimento tão violento na vida de uma pessoa que divide a vida entre um antes e um depois. Não é que a vida depois vai ser necessariamente ruim, porque não necessariamente vai ser ruim, será boa, terá alegrias, terá momentos de felicidade, tem uma vida inteira pela frente, tem 20, 30, 40 anos de vida. Mas existe um antes, existe um depois. Você foi transformado de uma maneira absolutamente profunda. A gente está vivendo um tesseract em momento histórico. Agora imagina um tesseract como o cume de uma montanha. Então imagina um triângulo para desenhar essa montanha e no vértice superior desse triângulo está o tesseract, a grande transformação. A gente está subindo essa montanha e a gente vê o cume quando a gente está subindo esse vértice desse triângulo. A gente não sabe a que distância a gente está do topo. E enquanto a gente não chegar no topo, a gente não consegue ver como é que o outro lado é. A única coisa que a gente consegue saber é que a gente está subindo. Que a gente já não está mais onde a gente estava. Então, a gente está indo... Você vê a Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial faz?
É para você ter uma noção do tamanho da transformação. O que a Revolução Industrial faz? O que a Revolução Industrial faz é o seguinte: inventa uma máquina, que é uma máquina genérica que, pela primeira vez na história da humanidade, tira a necessidade de força física, seja humana, seja animal, para a produção de coisas. De repente, você tem uma máquina, começa com os teares, mas depois você vai fazendo máquina para toda sorte de coisas. Pela primeira vez, você não precisa nem de força humana, nem de força animal para produzir. E num galpão pequenininho no centro de uma cidade, você consegue produzir mais coisas do que você jamais conseguiu na história da humanidade. E, de repente, você, naquele galpão pequeno, está fazendo mais dinheiro do que em qualquer grande fazenda do país em que você vive. Portanto, em cima da tua figura, né, do triângulo e da montanha e do vértice no Tesseract, enfim, talvez a gente não chegue nunca, né, nesse cume, né? Ou seja, esse processo também, né? A gente vai chegar num ponto em que a sociedade vai ganhar uma nova organização. A gente vai sempre aconteceu na história da humanidade. E uma das características desse novo normal, e aí eu não estou falando do novo normal pós-pandemia, mas eu estou falando do novo normal do mundo já consolidadamente, um mundo digital, sim, é que as transformações vão acontecer com mais frequência. Mudanças vão acontecer com mais frequência. Ciclos serão mais curtos. Isso. Agora, a gente não sabe ainda o que é isso e a gente não tem como saber o que é isso. Não, e desculpe te interromper, e essa questão dos hackers aí, que eu tinha trazido aqui também dentro desse contexto, com as marcas e organizações, como é que tu vê pontualmente esse tema aí? A partir do momento que a gente está num mundo cada vez mais focado em pessoas e menos em corporações, é inevitável parte desse processo, parte do porquê isso aconteceu e parte da consequência disso ter acontecido, é que a gente está nesse ambiente em que dados a respeito de pessoas se colocam no centro de qualquer economia. Certo. Quer dizer, a habilidade de você conseguir reunir dados que te permita, de alguma forma, prever o comportamento individual, não em grupo, não do coletivo, mas o comportamento individual das pessoas, se torna uma ferramenta, por um lado, tecnologicamente possível e, por outra, fundamental para você jogar o jogo do capitalismo. Tá certo? Jogar o jogo da política, jogar os jogos que a sociedade nos apresenta. Nesse ambiente em que a coisa mais... A gente ainda está num momento primitivo disso. A gente já consegue fazer a acumulação bruta desses dados. Sim. A gente já consegue algum tipo de refinamento de conclusões a partir desses dados, mas é muito o início do que isso virá a ser. O que não há dúvida, em essência, é que esses dados são a matéria-prima de você ter poder político, de você ter angariar capital, de tudo. É o novo petróleo, como se diz, né? Algumas pessoas chamam isso de novo petróleo, o que é uma metáfora possível. Mas, fundamentalmente, o que grupos criminosos vão tentar sequestrar? O que grupos criminosos vão tentar roubar? Não mais navios de petróleo, né? Não mais navios de petróleo. Exatamente. Então, esse movimento de hackers é o que é. É claro, esse é o crime novo, entende? Seja para sequestrar os seus dados, entendeu? Para te chantagear, para você pagar um dinheiro para você ter os seus dados de volta, seja para roubar, entendeu? Espionagem industrial, tudo mais. Agora, a gente pode pensar nisso como crime corporativo, quando hackers atacam empresas, a gente pode pensar nisso como atos de guerra também, quando países atacam outros para esse tipo de roubo de dado, que é uma forma de espionagem. E, claro, eu estou falando especificamente da questão ancorada no dado, mas não é apenas o dado, né? A partir do momento que você digitaliza toda a infraestrutura de uma companhia ou de uma nação, se você quer causar algum tipo de dano àquela companhia ou algum tipo de dano àquela nação, é através de um ataque digital.
inevitavelmente que você vai fazer. Por que você queria conquistar terra numa guerra do passado? Porque o valor estava na terra. É só uma adequação ao que tem valor. Pedro, um outro ponto aqui interessante, né? Tu tocasse um pouquinho também, que eu acho que vale muito a pena. Você falava aí, quando eu te provocava um pouquinho sobre o impacto ao longo desses 2 anos nas organizações, tu falava um pouco, né, dessa questão da informação, né, que pode estar vendo no mesmo corredor uma pessoa de 50 e poucos anos, e isso está dando um grau de aceleração, e uma de 30 e poucos anos diferente. A gente teve, dentro desse contexto de aceleração, particularmente aqui no Brasil, né, um fato muito relevante, que é essa questão, então, de aceleração e inclusão dessas pessoas, ou de mais idade, mas fundamentalmente as pessoas de um poder aquisitivo muito baixo, né, as pessoas que geralmente se fala aí que não estavam incluídas, né, financeiramente, né, ou socialmente, ou digitalmente. Tivemos aí uma inclusão no aspecto de aceleração espetacular, né, dentro desse processo aí de inclusão social da Caixa, né, para poder fazer a distribuição aí dos recursos que chegaram a essas pessoas. Isso é um negócio absolutamente transformador, né? Algumas pessoas falam que isso, em termos de Brasil, é de um impacto gigante, né? E, portanto, a transformação que isso vai gerar em termos de ambiente de negócio, de marcas e de inclusão dessas pessoas também, de uma certa forma, é muito significativo. Me parece que isso, de uma forma geral, aconteceu no mundo, mas no Brasil a gente teve uma questão muito particular. Eu queria te ouvir sobre isso também, que eu acho que esse é um aspecto muito relevante que a gente teve na pandemia e de marcas e de... A gente tem uma característica no Brasil que é curiosa, que é o seguinte: a gente tem eu vou chamar, entre aspas, com todos os problemas que o termo tem, de elite. A gente tem uma elite muito conservadora e a gente tem uma população muito pouco conservadora. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu estou usando o conservador no sentido mais primitivo da palavra, no sentido de aquele que quer conservar as coisas como elas funcionam e foge de mudanças, quanto mais mudanças repentinas. Por que eu digo que a nossa elite, tanto a nossa elite capitalista quanto a nossa elite política são conservadoras? São profundamente resistentes à mudança. A gente vê no alto comando de uma quantidade imensa de empresas grandes brasileiras, gente ainda resistindo à transformação digital. Mas será que precisa mesmo? Será que quando você tem muito dinheiro, quando a vida está confortável, você não é necessariamente empurrado a mudar seus hábitos, entendeu? É claro que a gente não tem mais aquela coisa que tinha quando eu e você começamos a trabalhar, que era aquele executivo que pedia para a secretária bater no computador as coisas que ele tinha que bater no computador. Isso não tem mais. Mas... Não sei se não tem, hein, mas... Cara, outro dia, mentira, foi antes da pandemia, mas imediatamente antes da pandemia, eu dei uma palestra para um conselho de uma empresa gigante aqui do Brasil, em que 2 dos executivos ainda pediam para as secretárias, para as assistentes, imprimirem os e-mails e deixarem em cima da mesa. Isso mesmo. Entende? Gente ganhando centena de milhar por mês, entendeu? A água não bateu lá ainda, como a gente diz. A água não bateu ainda. Agora, se você é um bombeiro hidráulico e você tem o WhatsApp no seu celular, sua vida sofreu um tipo de revolução, porque antes você precisava trabalhar numa firmazinha. Sim, local físico. Que essencialmente era uma mocinha jovem em geral que tinha um telefone e ela recebia as ligações das pessoas que precisavam de serviço de bombeiro hidráulico. Então, você ia para outro bairro, você consertava ali o encanamento que você precisava consertar, você tinha que voltar para a empresa,
Hoje você tem o WhatsApp e você vai recebendo. E se você joga um aplicativo de gig economy qualquer, que você pode bidar, né? A coisa é ainda mais transformadora. Você vive por conta de você próprio. O John Perry Barlow era um poeta do Wisconsin, que era letrista, o principal letrista de uma das minhas bandas favoritas, que é uma banda de rock licérgico dos anos 60, chamada The Grateful Dead. O Barlow era letrista dos Dead e um cara aqui do Wisconsin, de fazendeiro do Wisconsin, se mudou para São Francisco na época do Verão do Amor, lá ficou. Se tornou uma das principais mentes no entorno da Wired, quando a Wired foi fundada, a revista Wired foi fundada nos anos 1990. E num determinado momento, o Barlow ficou muito amigo do Gilberto Gil e começou a frequentar muito o Brasil. Ele é responsável, por exemplo, por o Orkut ter explodido no Brasil antes de ter explodido nos Estados Unidos. Porque como ele tinha muitos amigos brasileiros, ele foi um dos primeiros a receber convite para entrar no Orkut, porque o Google fazia os lançamentos dos seus produtos assim, né? No início começava uma coisa exclusiva, algumas pessoas chaves no Vale recebiam, sei lá, 10 convites, o Barlow mandou 8 para brasileiros. Tipo, não, meus outros amigos no Vale estão recebendo, eu vou mandar para meus amigos no Brasil. E aquelas 8 pessoas que receberam convites do Barlow, como cada vez que cada pessoa que entrava no Orkut ganhava mais 10 convites, aquela coisa, em poucos meses, tinha mais brasileiros do que americanos na plataforma. E isso afundou o Orkut no mundo, porque só se falava português no Orkut. E o Barlow falava disso, ele morreu, ele é um junkie, né? Tomava tudo quanto é droga possível, e isso ferrou com a saúde dele, e ele morreu precocemente, com 60 e poucos anos, mas ele falava uma coisa sobre o Brasil, ele ficou muito impressionado com essa história do Orkut, porque ele compreendia como que a coisa tinha acontecido. E isso, em essência, dizia... É claro que você tem, nessa coisa de cada um tem 10 convites, você tem uma escala geométrica, mas, independentemente disso, tem uma cultura local no Brasil que é muito predisposta a experimentar uma coisa nova. O interesse, o tesão que o brasileiro tem em usar uma coisa nova na internet, não é uma coisa igualmente distribuída pelas culturas do mundo, isso é uma particularidade nossa. Então a gente tem esse fenômeno curioso que é, nos comandos das estruturas da sociedade, a gente tem gente que se move lentamente, enquanto que a gente tem uma sociedade que se move muito rápido na direção digital. E a primeira pessoa que me observou isso foi o Barlow, e ele falava, cara, eu acho uma coisa, quando eu ando no Rio de Janeiro, quando eu ando em Salvador, eu acho uma coisa extraordinária. Não esquece que foi o Gilberto Gil que trouxe ele para o Brasil, portanto, ele ia muito para São Paulo, mas ele ia muito para o Rio e para Salvador também. Ele falava, cara, eu chego numa festa... No Brasil, em 5 minutos, em 10 minutos, eu já estou no meio de uma rodinha, as pessoas já estão rindo, já estão contando as histórias mais pessoais, já estão... você anda pelas ruas do Brasil, tipo... Você entra num bar, numa zona boêmia do Rio, ou de São Paulo, ou de Salvador, você não fica sozinho muito tempo. Isso está diretamente ligado ao fato de que a gente é social. E a internet é social. Então, a gente cola. Não é tesão por tecnologia, é tesão por encontro. Social. Sabe? E aí tu acha que toda essa aceleração e que a gente, especialmente esse fenômeno brasileiro de inclusão aí, obviamente a nossa capacidade de rapidamente ter colocado isso no ar, né? Enfim, mas basicamente da nossa aderência é essa vontade de se conectar, se relacionar e de, portanto, ser social. Tu acha que esse é um dos fatores que deu o grande impulso e velocidade a isso? Eu não tenho dúvidas. Agora, isso é uma oportunidade para empresas brasileiras também, né? Porque isso quer dizer, em essência, o seguinte: a sociedade está sempre andando mais rápido do que você. Se você tem coragem
como líder de uma marca qualquer. Se você tem coragem de olhar para o precipício e dar o passo à frente, porque a sensação é essa, né? A realidade não é essa, mas a sensação é essa. Se você tem coragem de trazer para a linha de comando da sua empresa pessoas jovens e fazer um mix, não dá para você botar só pessoas jovens. Mas se você tem coragem de confiar em coisas que muitas vezes, com frequência, vão te parecer estranhas, mas se você está disposto a mudar a maneira como você estrutura a sua cadeia de comando e a sua cadeia de decisões e abrir espaço para que mais experiências sejam feitas, você tem que parar de tomar grandes decisões e começar a tomar muitas pequenas decisões e ir testando. Quer dizer, é uma outra cultura de gestão, né? É um outro modelo mental. Radicalmente diferente, mas é a maneira como esse bicho... a maneira como a economia vai funcionar. Pedro, a gente está... Bate-papo maravilhoso aqui, mas... O que eu aprendi, né? Tu é jornalista, deve saber há muito tempo, né? Mas o que eu aprendi aí quando comecei com essas iniciativas é que esses bate-papos, eles andam rápido demais, é uma coisa impressionante. Passou uma hora, né? Mas endereçando um pouco para fechar a nossa conversa aqui, antes de fechá-la, eu queria só colocar mais uma provocação aí, olhando um pouco para esse futuro, né? Quer dizer, a gente está subindo essa montanha, tá? Como você falou aí, né? Não sabemos ainda quão distante estamos aí do cume, né? Mas já tem muito aprendizado e já tem muito desafio pela frente. Nós também produzimos aí um estudo no ano passado, anualmente a gente tem produzido aí o GAD Insights, trazendo os aprendizados, né, para as marcas da pandemia, tentando capturar um pouco, né, do que a gente está enxergando e tentando colocar um pouco de tendência, né? A gente viu muita coisa nesse tema de marca ao longo desses 2 anos, né? Por exemplo, no primeiro ano eu até gostava de brincar que depois da pandemia, né, talvez as outras 2 endemias que a gente teve foi live-demia e propósito-demia. De repente, todas as empresas começaram a falar em propósito, né? Todo mundo descobriu, né, que deveria ser aí, obviamente, de ter uma agenda diferente. E aí a gente, obviamente, como todo tema que de repente vira manchete, né, temos aberrações nesse sentido. Então, o que a gente viu na agenda das marcas nesses 2 anos? E eu queria a tua opinião sobre isso aí, nesse aspecto imediato de futuro. Essa questão de discussões de propósito, muitas vezes me parece que, né, que nem o antigo greenwash, ou também aí voltando de novo, né, com SG Watch, né, de novo aí olhando muito esse tema do SG, né, a questão do ativismo das marcas, né, um tema que tem sido muito debatido, que obviamente, né, é um tema que você deve ter uma sensibilidade enorme, né, porque tem todo um contexto político e social, né, então a gente vê aí as marcas se colocando com dificuldade sobre isso, algumas tentando avançar um pouco, apanhando nesse sentido, né, temas que parece também que talvez não tem mais espaço para não se posicionar. Então eu queria te ouvir um pouco sobre esse futuro imediato e alguns temas chaves na agenda das marcas aí, para daí a gente poder fechar o nosso bate-papo, Pedro. Eu acho que os temas fortes e fundamentais são 2, tá? Quando a gente fala desse mundo no qual a gente está entrando. É a questão das mudanças climáticas e a questão da diversidade. A questão da diversidade, para mim, é muito clara, porque você precisa de diversidade. Você precisa de gente, a partir do momento que a gente está falando de um mundo que é batido por criatividade, uma das coisas mais básicas que a gente sabe sobre criatividade, sobre dar liga para novas ideias, é o seguinte: se você junta um bando de gente que foi criado entre Higienópolis e Pinheiros, entendeu? Que estudou nas mesmas 3 escolas. Poderia aqui no Rio ser entre Leblon e Copacabana, tá? As mesmas 3 universidades, os mesmos bairros, as mesmas 4 escolas, como era nos anos 80, 90 o comando de grandes empresas no Brasil. Você tem um pool pequeno de experiências, as pessoas tendem a concordar muito,
Se você quer fazer mágica, se você quer ter ideias realmente diferentes, você tem que juntar pessoas cujas experiências de vida são radicalmente distintas. Isso tem a ver com gênero, isso tem a ver com etnia, isso tem a ver com questões socioeconômicas, isso tem a ver com diversidade geográfica também, sotaques diferentes, pronúncias diferentes. Às vezes vale mais alguém que vem de um estado no outro canto do país do que alguém que tem o diploma da melhor escola. Porque quanto mais cabeças com idades diferentes, entende? Não é que fazer uma... As startups são muito viciadas também, porque todo mundo tem 30 anos de idade. Entende? Se você não tem uma mulher de 60 ali no meio, entendeu? Tem coisas que não vão ocorrer à cabeça daquelas pessoas. Quer dizer, quando eu falo de diversidade, eu estou falando, não é oculto ao jovem, não. Quanto mais experiências, isso vale para a formação, entendeu? Gente mais ligada à humanidade, gente mais ligada às exatas, gente mais ligada às bios. Tipo, quanto mais gente com experiências diferentes, de perspectiva de vida, você juntar, mais inesperadas são as ideias que vão sair dali. Por que é importante isso permear, inclusive, a hierarquia das empresas? Ou seja, você chamar, usar como critério de quem que você vai botar em postos de comando diversidade. Porque hierarquia tem relevância na hora da reunião. Entendeu? As pessoas ficam mais ou menos intimidadas para falar, as pessoas ficam mais tranquilas para dismiss, né? Para se livrar de certas ideias que são um pouco estranhas e às vezes só num gesto de olho, você está falando uma coisa esquisita, a pessoa já que estava falando já se sente... Tipo, deixa eu calar a boca que o chefe não gostou e tal. Mas isso também mudou na dinâmica das reuniões online, né? Também tem uma outra dinâmica. Isso também muda na dinâmica das reuniões online. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Agora, a questão da diversidade eu enxergo não apenas como uma coisa eticamente correta de fazer, é uma questão de sobrevivência. Você não faz isso porque você está fazendo um washing qualquer. Entendeu? Você faz isso porque você quer sobreviver. E se você não entendeu isso, você já não sobreviveu, na minha opinião, tá? E o outro tema é o tema do clima. São os dois temas que você coloca como os temas mais centrais. É o tema do clima por um motivo muito simples. A estrutura econômica do mundo toda vai mudar radicalmente nos próximos 10, 15 anos. E vai mudar por conta da estrutura energética do mundo. Entende? A gente vai para a economia verde cada vez mais rápido. Os países que estiverem ligados nisso, isso inclui mercado de carbono, isso inclui... O Brasil está super bem posicionado. Precisa acelerar. E isso é uma corrida de quem chega primeiro. Então, o próximo governo brasileiro, seja lá quem for o presidente, partindo do princípio que não vai ser o atual presidente, precisa botar isso como meta zero. E eu duvido que qualquer um dos candidatos compreendam com clareza que deviam ter isso como meta zero, tá? Porque isso não é uma questão de ser politicamente correto, isso é uma questão de como que a economia vai funcionar e como é a expectativa crescente dos seus consumidores. Interessante falar, né, que o Brasil está sempre bem posicionado, mas ele sempre chega atrasado, né? Engraçado isso, né? É a nossa elite conservadora. O que tu falava da elite, né? Mas até aqui talvez fique uma expectativa nova para a gente, né? Dentro desse contexto de que vida digital e internet é uma questão social e nós temos essa aptidão social, talvez aí a gente, né, comece a se acelerar um pouco mais dentro desse processo de transformação e aceleração, e a gente possa aproveitar melhor, né? Porque ao longo da minha vida eu escutei várias vezes o Brasil bem posicionado em vários temas, né? Mas a gente sempre fica essa sensação de que a gente não chega. Mas seguindo aqui, para a gente poder fechar, Pedro, eu sempre tenho uma perguntinha que eu gosto que peço aqui para os meus convidados tentarem responder de uma maneira simples, objetiva, numa palavra, que é basicamente uma brincadeira, uma provocação. Dentro das nossas reflexões de marca, eu sempre gosto de perguntar aqui para os meus convidados o que não é marca
que não é marca para você, um jornalista, uma pessoa que trabalha aí com o contexto de mundo digital, também de política, enfim. O que não é marca, né, dentro dessa discussão mais ampla que se estabeleceu para você, Pedro? De bate-pronto, Luciano, a primeira coisa que me ocorre é que tudo é marca. Legal. Geralmente eu prefiro as respostas de bate-pronto, que eu gosto dessas gut feeling, eu digo para meus clientes. Coloca aí a primeira para a gente poder capturar isso aí, né? Mas em cima da tua resposta, eu acho, da tua leitura, eu acho muito bom, porque exatamente sempre o objetivo aqui desses debates, né, e da nossa visão de marca é exatamente isso, né? No final do dia, né, quando a gente fala de marca para as organizações, a gente está tentando mostrar que tudo, né, que as organizações fazem, fundamentalmente, é marca, né? Não são marca, é marca, né? Por isso que a gente fala aqui cultura, estratégia, pessoas, relacionamento. E eu acho que tu trouxeste uma contribuição maravilhosa e um insight incrível aqui, que é essa coisa que as pessoas, né? E não só as pessoas, mas as pessoas e a sua postura, a sua atitude é que serão mais definitivas na construção das marcas e, portanto, na reputação das marcas enquanto atributo ou na reputação das empresas, né, Pedro? Então, com esse fechamento aqui, muito, muito bom, eu queria já te agradecer imensamente o debate, assim, eu sempre digo assim, eu tenho sido o maior felizardo, porque tenho um aprendizado enorme em cada bate-papo aqui com esses convidados, né, como você e outros muito interessantes. Então, te agradecer imensamente e passar para ti para fazer as considerações finais, Pedro. Eu que te agradeço. Aproximadamente metade das pessoas são conservadoras e aproximadamente metade das pessoas tem fascínio por experiências novas. 52%, 48%. É mais ou menos meio a meio. E, evidentemente, isso é uma escala. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com experiências novas, a coisa mais importante que você tem para aprender é cair dentro. Isso é uma questão de sobrevivência. E isso eu falo para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Porque a transformação é dada. Você vai precisar mudar radicalmente o que sua empresa é. Ou você vai precisar mudar radicalmente o tipo de profissional que você é. Assim como você vai ter que mudar radicalmente, isso eu aprendo com minha mulher todo dia, homem, branco, heterossexual, classe média, da zona sul do Rio de Janeiro, tudo mais, as estruturas de poder todas estão mudando também nas relações pessoais e também a gente tem que mudar. A gente tem que ganhar conforto com mudança e meio que se entregar ao fluir dessa mudança, porque é um fluir, é um constantemente estar mudando. O motivo pelo qual eu estou falando isso é que não é fácil, sabe? Se é fácil na jurídica, difícil na jurídica, imagina na física. Exatamente, e as duas coisas caminham juntas. A capacidade de se adaptar é o que vai nos fazer viver bem. É isso. É um imenso prazer falar contigo, né? Espero que você tenha uma boa noite aí e a gente se encontre muito em breve. Pessoal, agradecendo aqui ao Pedro, fazendo o fechamento aqui do nosso quarto encontro, da nossa segunda temporada do nosso Transforming GAD. Quero dar boa noite para vocês, agradecer a presença, convidar vocês para semana que vem estarem juntos novamente para o nosso debate sobre marca e relacionamento. Tenham uma boa noite. Obrigado.